Oi, gente, nós somos da 3A, do grupo D, e vamos falar de capítulo de... Oi, gente, nós somos da 3A e vamos apresentar o capítulo 11, do tópico 1 até o 4. Eu sou a Evelyn. Eu sou a Isabela. Eu sou o Cauã. Eu sou a Letícia. E o Ângelo. Acabou. Não. Roda a vinheta. Venha se divertir com a gente, se inscreva já! Bom, gente, então, eu vou falar sobre a introdução histórica, o Cauã vai falar sobre o conceito de fluxo magnético, a Bebel vai falar sobre a variação do fluxo magnético, a Evelyn sobre os experimentos e o Ângelo sobre as aplicações práticas. Bom, após descobrirem que correntes elétricas geravam campos magnéticos, cientistas buscavam verificar se o fenômeno inverso também ocorria. Isso é, verificar se o campo magnético era capaz de gerar correntes elétricas. Então, em agosto de 1831, Faraday comprovou o fenômeno inverso, com esse sendo chamado de indução eletromagnética. No ano seguinte, Joseph Henry, físico norte-americano, publicou o resultado de um experimento similar, e assim ele pôde se considerar que ambos os responsáveis pela descoberta da indução eletromagnética. Tal descoberta permitiu a generalização da energia elétrica ao redor do mundo, uma vez que agora era possível obtê-la através da energia mecânica, como nas usinas hidrelétricas, que serão explicadas mais à frente. Agora, o Cauã vai explicar para vocês o que é o fluxo magnético. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o fluxo de indução magnético. A fim de estudar a indução eletromagnética, definiu-se uma grandeza chamada fluxo do vetor de indução eletromagnética ou fluxo magnético, como estudado calculado em algumas condições particulares, o qual mergulha-se em uma superfície de plano A em um campo magnético uniforme e a partir disso é traçada uma reta N paralela à superfície A, assim formando um ângulo θ com o vetor de indução magnética B, este sendo perpendicular ao campo magnético e tendo o mesmo sentido e direção. Com isso, o fluxo do vetor indução magnética é definido pela expressão fluxo magnético igual B vezes A vezes cosseno de θ. Cosseno de θ. Unidade no SI, Weber, equivalente a Tesla vezes metro elevado a 2. A respeito do fluxo magnético, Faraday surgiu que este apresenta a quantidade de linhas de indução atravessando a superfície. Assim, quanto mais linhas atravessam a superfície, maior o fluxo. Agora entende o que é fluxo magnético, vamos entender o que ocorre quando o mesmo varia. Gente, agora eu vou falar sobre a variação do fluxo magnético. Dado pela expressão fluxo magnético é igual a B vezes A vezes cosseno de θ, o fluxo de indução depende de três grandezas, B, A e θ. Em caso de mudança de ao menos uma dessas grandezas, ocorre a variação do fluxo. Assim, a variação pode ocorrer de três maneiras distintas. A primeira é a mudança em B, tendo em vista que o campo magnético de um ímã sai do polo norte em direção ao polo sul. Ao aproximar ou afastar uma espira de um ímã, ocorre a alteração do fluxo, uma vez que a quantidade de linhas de indução é diferente a depender da distância do ímã. Pode ocorrer a mudança em A, alterando o tamanho ou o formato da espira, a quantidade de linhas de indução que a atravessam muda, assim alterando todo o fluxo. E a mudança em θ. Ao rotacionar a espira, o ângulo entre a sua superfície e as linhas de indução são alterados, mudando o fluxo. Vale ressaltar que qualquer alteração no fluxo gera uma corrente induzida, como está sendo demonstrada em 3 experimentos a seguir. Então, gente, eu vou falar sobre a corrente induzida. Imagine um contorno fechado, imerso em um campo magnético e que esse contorno seja condutor, como um anel metálico. Por exemplo, sempre que houver variação desse fluxo de indução através desse contorno, surgirá nele uma corrente elétrica. A esse fenômeno damos o nome de indução eletromagnética. E eu vou mostrar os casos para vocês. A gente tem o primeiro caso, que é a variação de B. Em um circuito composto por um galvanômetro conectado a uma espira e um ímã em repouso, 3 situações podem ocorrer, sendo elas: a primeira, a gente tem o ímã permanecer em repouso, assim o galvanômetro não registra a corrente. A gente tem o segundo exemplo, que é o ímã se afastar ou se aproximar da espira, assim o galvanômetro ele vai registrar uma corrente, ele registrará uma corrente. A gente tem o caso 3 também, que o ímã ele se move e volta ao repouso. Assim, o galvanômetro registrará corrente durante o movimento do ímã, voltando ao zero
no momento de repouso. E vale ressaltar que as correntes induzidas de afastamento e aproximação possuem sentidos diferentes. Assim, o ponteiro do galvanômetro marca posições diferentes. Além disso, o módulo da corrente induzida não depende apenas do movimento, mas da velocidade do mesmo, sendo maior quanto mais rápido for a aproximação ou afastamento. A gente agora tem o caso 2, ou seja, o caso 2, ele fala sobre a variação da área. Então, considera uma espira condutora parcialmente mergulhada em um campo magnético uniforme é constante. Imagina que ela é constante, com a mesma estando conectada a um galvanômetro. Similar ao caso anterior, existem 4 cenários possíveis, como a gente pode ver. O primeiro, a espira permanecer em repouso, não havendo variação do fluxo e, portanto, o galvanômetro não registra nenhuma leitura. A gente tem o caso 2, que é a espira ela mergulha mais no campo, havendo variação do fluxo. E, portanto, o galvanômetro ele vai registrar a leitura em um sentido. A gente tem o caso 3, que é a espira ela emerge o campo, havendo novamente uma variação do fluxo, porém em sentido contrário ao anterior, resultando em uma nova leitura do galvanômetro. E o caso 4, a gente tem a espira mergulha totalmente no campo. Assim, independente do movimento realizado, não há variação de fluxo com o galvanômetro registrado, ou seja, nenhuma leitura. E a gente tem o caso 3 também, que é a variação do ângulo θ. Ao mergulhar totalmente em uma espira em um campo magnético uniforme e conectá-la a um galvanômetro, o giro da espira interfere no ângulo da sua face, com linhas de indução. Dessa forma, havendo a variação do fluxo. Agora eu vou passar a minha fala para o Ângelo, que vai falar sobre as aplicações e sustentabilidade. Com base nos princípios de indução eletromagnética, algumas das principais fontes de energia renováveis utilizam destes para a geração elétrica, sendo elas: 1. A energia hidrelétrica, que utiliza da força da queda da água armazenada em grandes reservatórios para girar turbinas que estão conectadas a geradores, que possuem em seu interior várias espiras que giram ao redor de ímãs permanentes ou eletroímãs, causando assim a variação de fluxo magnético e, consequentemente, a geração elétrica, que é transferida para a rede. Número 2. A energia eólica, que, partindo do mesmo princípio das hidrelétricas, as turbinas eólicas aproveitam da força dos ventos para girar espiras dentro de geradores, assim gerando uma corrente induzida que gera a eletricidade que é direcionada para a rede. E por fim, a energia nuclear, que aquece a água presente em grandes reservatórios a partir do calor gerado pela fissão nuclear de materiais como o urânio, e dessa forma, o vapor da água sobe, girando turbinas que, igualmente aos meios anteriores, transformam energia mecânica em energia elétrica através do giro de espiras. Acabou? Não. Através do giro de espiras ao redor de ímãs permanentes ou eletroímãs. Aqui, agora eu vou falar sobre a variação. Isso é muito engraçado. Não, tá bom, não vou olhar não. Menina, eu vou falar nosso nome, isso é muito pra você? É muito. Tal descoberta permitiu a generalização da Calma aí, diaba. Não. Ao redor de ímãs. Continua através do giro. Vai registrar e, portanto, o galvanômetro, ele vai... Tá parecendo lixeira não, né? Não. Calma aí, com A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, 1 eternity later, 2,000 years later.